Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Galo e hoje eu vou falar sobre as minhas referências. Como eu comecei desenhando, né? A lembrança mais antiga que eu tenho de me ver desenhando, me ver fazendo alguma coisa, foi no ano de 85, 1985, na calçada da casa da minha avó. E eu vou colocar uma foto aqui da casa dela e aí mais ou menos da esquina lá onde eu tava, que eu lembro que eu tava fazendo uma televisão de argila e foi uma época que meu irmão mais novo, o José, ele tinha bronquite e aí na época o médico falou pra minha mãe que a gente tinha que ir pra um lugar quente. E como meu pai e minha mãe são paraibanos, né? Na época a gente morava em São Bernardo, né? Os três irmãos nasceram em São Bernardo. A gente resolveu ir para Paraíba e ficamos 8 meses lá. E aí lá a gente foi para uma escola chamada Monteiro Lobato, essa escola acho que existe até hoje. E eles tinham uma espécie de livrinho, de cartilha de atividades e todo dia a gente fazia alguma atividade. Toda a folha desse livro tinha alguma atividade, ou era de desenho, ou era para colar feijão, ou era para colar arroz, ou era para... eu sei que era um caderno assim tão mágico que no final do ano ele ficava tipo 3 vezes maior de tanta coisa que colava nele, de tanta atividade que a gente acabava fazendo, né? Voltando de novo para São Bernardo, em 86 eu fui para a primeira série do primeiro grau. E eu lembro que assim que eu entrava na sala de aula eu via uma imagem de um desenho que era um carro visto de lateral. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu ia desenhar aquele carrinho. Eu falei, mano, vou desenhar aquele carro. E aí comecei a desenhar. E eu acredito que em algum momento eu consegui desenhar esse carro. Lembrando que eu tô falando da década de 80, né, do século passado. Então, tipo, nessa época não tinha computador e... quem tinha provavelmente era porque tinha uma condição financeira bem boa, né? A gente está falando de 1980, né? Então, na maior parte das vezes, tudo que era trabalho de escola era feito manualmente, né? Tipo, a gente escrevia o trabalho e a capa do trabalho também era desenhada. Quando tinha alguma comemoração, alguma data de comemorativa, sobrava para quem gostava de desenhar fazer esses cartazes. E aí, como eu já gostava de desenhar na época, eu sempre era meio que cogitado para desenhar. Aí em 1994 eu mudei de escola e fui para uma escola chamada Colégio São Bernardo, lá em São Bernardo do Campo. E nesse colégio tinha um jornalzinho da escola que ficava circulando lá dentro. E a minha professora na época, Carmen Novo, que hoje é uma fotógrafa, né? Artista plástica, eu vou colocar algumas fotos do trabalho dela aqui também. Ela me incentivou a participar desse jornal e eu comecei a desenhar para o jornal, mas com um direcionamento. Foi a primeira pessoa que me falou sobre o contraste da luz e da sombra, porque até então eu desenhava, mas não tinha noção do que era isso, né? Nunca tinha feito curso, né? Então eu não tinha muita noção. E foi nessa época também que eu ganhei o apelido de Galo, porque meu primeiro nome é Galvani. E aí quando eu mudei de escola, o Fabiano Osório Buri, eu lembro do nome dele até hoje, porque eu tinha um péssimo hábito de decorar o nome de todos os colegas da sala. E até hoje eu devo lembrar de mais ou menos metade do nome deles. E não sei por que eu fazia isso. Mas o Fabiano Osório Buri, ele chegou pra mim e quis me apelidar de Gal Costa. Para quem não conhece Gal Costa, eu vou colocar uma foto dela aqui. É uma cantora brasileira, muito famosa. Hoje em dia tá um pouco fora da mídia, mas assim, ela é muito famosa, canta super bem. Mas, com 14 anos, quem gostaria de ser chamado, de ser comparado com uma cantora, né?
E na época eu me senti muito mal, assim, nesse sentido, porque, né, pô, os caras vão zoar com a minha cara, né, chamando eu de Gal Costa. E aí o Fabiano Osório Buri, ele colocou na cabeça dele que eu torcia pro Atlético Mineiro. E o mascote do Atlético Mineiro é um galo. E aí eu comecei a assinar os desenhos do jornal escrevendo galo embaixo. Então, desde 94 eu acabei adotando esse nome, até porque a maior parte das vezes ninguém lembrava do meu primeiro nome. E até hoje é assim, todo mundo que me liga, telemarketing, qualquer coisa do tipo, sempre me chamam de Giovanni, ou alguma coisa assim parecida, menos Galvani, né? Mas tudo bem. Infelizmente eu não tenho muitos registros assim de desenhos antigos, né? Eu acho que talvez eu tenha alguma coisa de 94 ou 96, mas eu vou ver se eu consigo procurar aqui. Vou falar aqui com a minha diretora aqui, ver se a gente acha algumas imagens e vou ilustrando para vocês, né? Tá. Até que em 98 eu entrei na faculdade de arquitetura e urbanismo. E aí eu tive 2 anos de História da Arte com a professora Vera Lúcia Barion Beleza. Eu decorei também o nome dela também. E foi a pessoa que abriu as portas para mim no sentido de mostrar que a arte era algo relativamente acessível, porque até então eu não imaginava que eu poderia pintar uma tela. Tipo, eu tinha uma vontade de pintar uma tela, mas eu não sabia como, nem para onde começar. Então essa professora ela ensinou de alguma forma a fazer o chassi, que é a parte estrutural da tela, né? Comprar o brim branco, né? Que é um tipo de um jeans branco, passar uma camada de látex com cola, grampear. Ela ensinou tipo o básico para eu conseguir fazer minha primeira tela, até que eu consegui pintar a minha primeira tela, que foi um óleo sobre tela, não foi óleo sobre tela não, foi um acrílico que até hoje eu tenho ali, de 1998, e o título do quadro é O Trânsito Não Mata. Porque na verdade foi um título péssimo, mas na verdade eu acabei fazendo esse quadro porque na época, como parte da matéria de História da Arte, a gente tinha que entregar no final do semestre uma tela. E todos os alunos do curso fizeram um seminário sobre vários movimentos, né? Eu, por exemplo, falei sobre o movimento surrealista, teve pessoal que falou sobre outros movimentos, cubismo. Como eu não consegui pintar surrealismo, eu acabei jogando um relógio na tela, acabei colocando alguns elementos a mais na tela que não faziam parte do movimento futurista. E aí foi a minha primeira tela, né? Eu pintei com tinta acrílica, então não consegui me expressar muito bem, não consegui entender muito bem como a tinta funcionava, não consegui fazer muito bem o degradê, porque a tinta secava muito rápido. Eu lembro de, na época, estar pintando e tá fechando a porta do quarto e para tentar fazer com que a tinta não secasse e foi um negócio meio desesperador, mas no final deu certo. Acabei pintando a tela, ganhei uma nota lá que eu não lembro qual que era, mas né, acabei cumprindo com o que a professora queria. E aí depois a minha segunda tela foi uma tela com outra técnica que é óleo sobre tela, né? Que também era uma tinta que eu gostaria muito de fazer na época, de mexer com ela. E pensei que nunca teria a oportunidade, consegui ter a oportunidade de trabalhar. E aí eu fiz a Mona Lisa engasgada com a cenoura, que foi minha primeira tela a óleo, onde eu peguei como referência a Mona Lisa, né? E peguei umas cenouras da geladeira da minha mãe e acabei fazendo essa composição da Mona Lisa engasgada com a cenoura. Então de 1998 até 2008 eu fiquei pintando tela, né? Achando que eu era surrealista. Passei a estudar o movimento, inclusive até lendo o Manifesto de André Breton de 1917, que deu origem ao movimento. Então eu me achava um dos caras, né? Sendo que eu não sabia o quão, né, quão bobo eu estava sendo, porque era um movimento de 1917, eu estava em 1998, né? E achando que eu estava na crista da onda, quando na verdade eu não estava.
Então comecei a pintar vários trabalhos sobre essa ótica do surrealismo. Vou colocar aqui algumas fotos dessa fase, né, onde eu pintei muito surrealismo, né. E foi nessa época também da faculdade que a professora Vera me ensinou uma metodologia onde eu conseguia chegar como produto final numa tela, que consistia basicamente no quê? Pensar na obra de arte, né, pensar o que eu queria transmitir, né, fazer um estudo em preto e branco, né, numa folha ou num canson, depois ir para um outro estudo colorido, para depois executar a tela. E eu fiquei repetindo esse processo metódico por mais ou menos uns 10 anos, até quando chegou em 2008, eu já estava meio de saco cheio desse método e estava percebendo que, por mais que eu me esforçasse, eu ia chegar na unha encravada do Salvador Dalí. E começou a me incomodar muito essa condição, porque por mais que eu me esforçasse, talvez eu ia chegar perto dele, e não tem coisa pior do que um artista, para um artista, do que alguém chegar e falar: nossa, seu trampo parece fulano de tal, né? E não que o meu trabalho fosse comparável com o Salvador Dalí, mas assim, é que nem eu falei, estava chegando bem perto, mas muito pouco perto, mas dava para lembrar. Quem conhecia o mínimo de Salvador Dalí, de surrealismo, fazia essa associação, e era uma coisa até que normal. Em 2008 eu mudei de trampo, né? Eu acabei indo trabalhar de São Bernardo para o bairro do Cambuci, numa empresa de acústica, e caí de paraquedas no bairro do Cambuci, né? Na época eu tinha uma vaga ideia do que era o grafite, tipo, acompanhava na internet, mas assim, eu não era do meio, curtia rap, curtia Racionais, curtia Ty DJ1, The Menos Crime, mas nunca fui do movimento do hip hop, e muito menos também, ao contrário de muitos amigos que eu tenho, nunca comprei uma revista de grafite até então, ou livro, ou qualquer coisa do tipo. Mas o fato de ter ido trabalhar no bairro onde o Gêmeos mora me deu uma vontade também de pintar na rua, porque a relação que você tem quando você pinta uma tela é diferente de quando você pinta na rua, né? A tela você tá no seu quarto. A tela você tá no seu quarto pintando, e é um processo muito individual. Eu lembro que eu saía no bairro onde eu morava, em São Bernardo, eu saía mostrando minhas telas para as tiazinhas, para minhas tias, né, que moravam perto, e particularmente também para uma tiazinha do Bazar da Vovó, que tinha um bazar lá perto de casa chamado Bazar da Vovó. E aí eu levava essas telas pro pessoal ver e tal, porque eu não tinha para quem mostrar. Na época praticamente não tinha internet, a internet era discada, então era muito ruim. Então eu saía mostrando para minhas tias, pros conhecidos, tipo, era a forma que eu encontrava. E em 2008, quando eu comecei a andar pelo bairro do Cambuci, eu vi o trabalho do pessoal da Veloc, né, todo mundo, os coxas, e eu falei: mano, eu vou fazer esse trampo também, vou pintar na rua, vamos começar a pintar na rua também essa bagaça. Só que, mano, eu não tinha a menor ideia de como começar a pintar na rua, porque uma que eu não conhecia ninguém, e outra porque eu não sabia também usar o spray, né? O spray que a gente sabe que é o ícone, né, sagrado do grafite, assim, né? Então eu não sabia usar spray, só sabia usar pincel, e mesmo assim pincel pequeno, para pintar tela. E eu falei: não, mas eu preciso começar, eu preciso pintar, vamos ver o que vai dar.